e a bondade dele dura para sempre. Hoje vamos uma mensagem poderosa para nossas vidas, que tem por título O Dia do Senhor. E abra sua Bíblia aí em Zacarias capítulo 14, versículo 20. Zacarias 14, 20. Naquele dia, até os sininhos das rédeas dos cavalos será escrito: isto separado ao Senhor. E as panelas do templo serão tão sagradas como as bacias que estão em frente do altar. Hoje vamos falar sobre o grande dia do Senhor, o dia terrível. E oro para que Deus nos traga entendimento da sua palavra. Estamos vivendo os últimos dias de nossas vidas. Precisamos estar atentos para não perdermos a nossa coroa. O texto que acabamos de ler fala de santificação, separação ao Senhor. Nós precisamos ter zelo pelas coisas do Senhor. O texto diz que até as rédeas do cavalo estava escrito separado ao Senhor. Não espere esses dias terríveis para se separar ao Senhor. O dia do Senhor será um dia terrível para os que forem achados em falha. E eu me tremo de medo quando eu vejo falar sobre o dia do Senhor, esse dia que está escrito. Se nós realmente queremos ir com o Senhor Jesus, nós não podemos viver de acordo a este mundo. Nós precisamos entender que precisamos ser separados, consagrados ao Senhor. No livro de Amós, capítulo 5, de 10 a 17, diz assim, versículo 10. Amós, capítulo 5, versículo 10. Amós. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Olha só, vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Essa palavra aqui é para crente, é para os filhos que acreditam em Deus e têm nele a sua salvação. Não é para aqueles que acham que conhecem a Deus, é para aqueles que entendem, é para mim, é para você. Estamos vendo isso acontecer. Pessoas que odeiam a verdade, mas se apegam à mentira. Pessoas que preferem estar junto do ímpio, mas não querem estar junto dos filhos. As pessoas hoje estão preferindo estar na roda dos escarnecedores, quando a palavra diz para nós não andarmos nas rodas aonde há conversas que não nos somam em nada. Muito pelo contrário, que tem papos, conversas que não condiz com a nossa fé, com a nossa crença. Pessoas que estão junto de alguém simplesmente para não perder um benefício, para não perder uma vantagem. E aí aceita a verdade. Eles aceitam, mas, sabe, com algo no coração. Porque de fato eles não estão nem aí se é verdade, se é mentira, eles não querem perder
o lugar aonde eles estão no momento. E a gente pode pensar na política. Está o meio, naquele meio que alguns são verdadeiros, falam a verdade, e outros já não estão. Então as pessoas se apoiam nessa verdade. Não, tem fulano ali que é verdadeiro, mas ele ignora aquele que é mentiroso, aquele que está na falsidade. Porque ele não quer perder o lugar, ele não quer perder o cargo. E a Bíblia aqui está dizendo, vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Aqui estava falando para o povo de Deus. Estava tão distante, tão perdido, que eles estavam tendo essas atitudes. No versículo 11, fala assim, vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso vocês não vivem nas casas luxuosas que construíram. Vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram e nem chegarão a beber vinho das belas palmeiras que plantaram. Não adianta ser injusto, desonesto, porque a sua riqueza não será aprovada diante de Deus. Não irá usufruir daquilo que juntou, porque o dia do Senhor será terrível, nada ficará de pé para que alguém possa usufruir. Então aqui o texto está dizendo que sua riqueza não será aprovada diante de Deus e não poderá usufruir daquilo que foi conquistado de forma injusta e de forma desonesta. Tudo que nós possuímos precisamos estar atrelado a isso, à justiça, à honestidade. Então hoje o mundo ele está repleto de pessoas que estão ganhando riquezas, mas riquezas injustas. E muitos deles têm caído aí, têm tá preso, outros não podem nem usufruir daquilo. Mas também virá o dia terrível do Senhor, em que essas riquezas não adiantará de nada. O mundo já não espera mais esse dia terrível, mas a igreja do Senhor precisa estar pronta, preparada. Então o conselho do Senhor para nós é esse: precisamos ouvir e ver os erros das outras pessoas e não cometer a mesma coisa. Não adianta ser injusto e desonesto, porque a sua riqueza não será aprovada diante de Deus, porque o texto onde está dizendo que vocês exploram os pobres, cobram impostos injustos das suas colheitas, por isso vocês não vão viver nas casas luxuosas. Versículo 12. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam o direito dos pobres. Olha que Deus está do céu olhando todas as coisas. Parece que esse texto é tão real nos dias de hoje. Estamos vivendo isso. Pelo menos no nosso país estamos vivendo essas coisas. Eu sei, tem pessoas que estão agindo dessa forma, com maldade, e cometendo graves pecados, maltratando as pessoas honestas, aceitando dinheiro para torcer a justiça e não respeita o direito dos pobres. Por que não falar do nosso Supremo Tribunal Federal, aonde uma corte, se a pessoa tiver dinheiro, ela é absolvida, mas se ela for pobre, ela ficará presa, porque nem o direito de defesa as pessoas estão tendo hoje em dia mais. Pessoas do ato do dia 8 estão presas até o dia de hoje, sem sequer serem julgadas. E muitos de nós calados, muitos nas igrejas nem orar para que Deus entre com provisão, para que essas pessoas sejam libertas, não estão fazendo. Parece que o povo de Deus está com amnésia. Mas Deus está dizendo: eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem.
e maltratam as pessoas honestas, aceita dinheiro para torcer a justiça e não respeita o direito dos pobres. E o que eu e você tem feito? Talvez eu não consiga ir lá no Supremo Tribunal, talvez eu não tenha recursos, talvez eu não tenha ninguém para me defender, mas eu tenho um Deus no céu que ouve a oração dos justos. Porque se a igreja levantar em oração, essas coisas mudarão. Porque virá o grande dia terrível do Senhor, e todas essas coisas serão cobradas. Deus está vendo tudo, não se engane, nada passa despercebido aos olhos de Deus, tudo está gravado. Não maltrate as pessoas, principalmente as honestas. Deus está de olho em quem maltrata você, Deus está de olho em quem não respeita você, Deus está de olho em quem passa por cima dos seus direitos, só por conta de dinheiro. Deus está de olho em todas essas coisas. Portanto, não se preocupe. Se você for pego por uma dessas pessoas que querem fazer o mal, Deus não permitirá. Desde que você entenda que a tua confiança, que a tua segurança está no Senhor, no nosso Deus Todo-Poderoso, e que virá o grande dia terrível do Senhor. Versículo 13: não admira que em um tempo mau como este, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Vou repetir: não admira que num tempo mau como este, as pessoas que têm juízo ficam de boca fechada. Omissão também é pecado. Estamos nos aproximando das eleições. Esta é uma oportunidade de fazermos algo pelo nosso país. Reveja seus conceitos e valores. Não vote em quem afere teus princípios. Ore ao Senhor e faça uso do seu direito. Não seja omisso. Vá votar. Os dias são maus e Deus não aceita quem tem entendimento ficar de boca fechada. Ele vai te cobrar no grande dia do Senhor. Eu sei que nós olhamos para o cenário atual e não confiamos muito bem nas urnas. Nós não confiamos muito nesse sistema, mas precisamos confiar no Deus do céu, porque é Ele que coloca e tira qualquer autoridade. E se está da forma que está, é porque estamos sendo omissos. Não sabemos escolher. A Bíblia está nos dizendo: não admira que num tempo mau como este, pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Pelo contrário, estamos criticando aqueles que estão lutando. Não devemos nos envolver com política. Devemos sim. Eu vejo pessoas aí procurando, fazendo campanha. Pastores eu vejo aí em redes sociais fazendo campanha para partidos políticos que não medem esforços para ir contra a palavra de Deus, para ir contra os teus princípios. Partidos que pregam a homossexualidade, que a Bíblia condena. Partidos que pregam as drogas, que a Bíblia condena. Partidos que pregam a violência. Partidos aí que são a favor de suborno. Partidos aí que tudo que a Bíblia condena, esses partidos apoiam. E tem um monte de crente fazendo campanha e votando nessas pessoas, simplesmente porque um dia fizeram um favor para eles, porque um dia, deram dinheiro, ou até muitos deles vendendo o seu voto. Estão votando
simplesmente por causa de um favor, mas não estão sendo justos. Então precisamos rever, porque a omissão também é pecado. E depois não adianta ficar orando para que Deus entre com provisão, porque você mesmo escolheu o seu representante. Versículo 14: procure fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem. Isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com você. Às vezes dizemos que Deus está comigo, mas Deus está dizendo: procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam, e assim será verdade o que vocês dizem. Ou seja, precisamos viver o que prega e pregar o que nós vivemos. Tem pessoas aí só de boca para fora, falando da boca para fora, mas não está vivendo corretamente diante do Senhor. Quando estamos no erro, nós estamos bem distante do Senhor. Estamos servindo ao diabo e não a Deus. Por isso é necessário nos arrepender, pedir perdão e voltar a fazer as primeiras obras, para que assim possamos dizer que Deus está conosco. Assim como eu falei no culto passado, quando Jesus fala quem é a minha mãe, quem é os meus irmãos, é aquele que faz a vontade de Deus. Então tem pessoas dizendo que é filho de Deus, dizendo que ama a Deus, que é irmão, que é isso, mas na realidade não é, porque não está fazendo a vontade de Deus. É necessário fazer a vontade de Deus para que possamos dizer que Deus é alguma coisa nas nossas vidas. Deus, ele nunca mudará, ele sempre será Deus, ele sempre irá nos ouvir, mas eu não posso dizer que eu sou de Deus se eu não faço a vontade de Deus. Versículo 15: odeio aquilo que é mal. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom e faça com que o direito de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. Olha o que o texto está dizendo. Odeiem aquilo que é mal e ame o que é bom. Faça com que os direitos de todos sejam respeitados no tribunal. Não o direito de uma parte e o da outra não. É isso que nós estamos vivendo no país. Se você faz parte de um grupo, todos os seus direitos serão preservados. Mas se você faz parte de um outro grupo, os seus direitos não serão preservados. E tem gente batendo palma. É de todos, sem exceção. É por isso que eu fico indignado. Porque não importa. Para um tiveram todos os direitos, para o outro não. Ainda chamam isso de democracia, ainda chamam isso de direito. E parece que estamos cegos, porque a Bíblia está mandando a gente odiar essas coisas. Está mandando nós lutarmos para que as pessoas, para que todos tenham direito. Aqui Deus não está colocando nem direita, nem esquerda, nem preto, nem branco, nem pobre, nem rico. É todos. Que cada um pague segundo aquilo que cometeu. Porque Deus é justo. Tanto para os filhos, também para os que não são filhos, tanto para os da casa como para os de fora de casa, que sejam todos tratados da mesma maneira. Mas se a igreja se calar,
Se eu me calar, se você se calar, como é que esses direitos serão respeitados? Olha para nós vermos o quanto nós somos importantes. Parece que nós não entendemos a autoridade que Deus nos deu. E esperamos das autoridades. Esquecemos que nós temos essa autoridade, porque nós temos que clamar, nós temos que pedir a Deus para que Ele envie a provisão. Olha a importância da igreja. Há um convite a fazermos aquilo que é bom e desprezar aquilo que é mal, porque Deus é bom. 16. O Senhor Deus Todo-Poderoso diz: haverá gritos de dor em todas as cidades, e as ruas ficarão cheias de gente chorando. Até as lavouras serão chamados. Até os lavradores serão chamados para chorar pelos defuntos, junto com as pessoas que são pagas para fazerem isso. Haverá choro em todas as plantações de uva. E tudo isso acontecerá porque eu virei castigá-los. Eu, o Senhor, estou falando. Não haverá alegria para os maus, só tristeza. Que dia terrível! Acaso o Senhor fala algo e não cumpre? Aqui Deus está falando para aquele povo: olha, vai ser tão difícil para vocês, que vocês até pagarão pessoas para vir chorar, que naquele tempo tinha as carpideiras, pessoas que eram pagas para chorar em funerais, né? Não haverá alegria para os maus, não haverá alegria para aquele que aceita suborno, não haverá festa, porque as plantações significa alegria, festa, não haverá vinho, não haverá alimento. Quem é que anda feliz com fome? Quem é que anda feliz com a vida destruída? Mas porque foi omisso, porque se omitiu, sabe? É uma decisão, é uma escolha que precisamos fazer essa escolha. Precisamos decidir o que iremos fazer diante das coisas que têm sido colocadas na nossa frente. Precisamos decidir se iremos servir a Deus ou se iremos servir ao diabo. Precisamos entender se iremos praticar o bem ou se iremos praticar o mal, sabendo que todas essas coisas terão consequências, porque haverá um grande dia, o dia terrível do Senhor, a qual ninguém escapará. Conclusão, Amós 5, 18, 20 diz assim: ei, ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que vocês querem esse dia? Porque será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com o urso, ou como alguém que entra em casa, encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz, pelo contrário, será um dia de treva e de escuridão total. Não haverá escapatória, estarão cercados de todos os lados. O dia do Senhor será terrível. Cuide para que este dia não nos sobrevenha despreparados. Já imaginou os poderes da terra sendo abalados? Escuridão total. Será um dia terrível. A volta do Senhor será um dia terrível para os que ficarem aqui.
Mas o sistema tem se esforçado para descredibilizar a Bíblia Sagrada, para fazer com que as pessoas não creiam mais na Bíblia Sagrada, porque na Bíblia Sagrada está a fonte de toda a sabedoria, está escrito o nosso futuro, o nosso presente e também o passado. Existe um lugar reservado para nós. O arrebatamento é real. Jesus vem buscar a sua igreja. Então não queira ficar aqui nesse dia terrível. Será um dia de escuridão e não de luz. Imagine você, o homem, fugir de um urso e dar de frente com o leão. Você entrar querendo se apoiar a mão e põe a mão na parede e é picado de uma cobra. Imagine, é como você foge, sabe, de um tiroteio e encontra outro na frente. Você corre para um lado, vence o horror. Você corre para o outro, escuridão. Você corre para o outro. Imagine só. O que é que o soldado não enfrenta em uma guerra, em um fogo cruzado? O que é que as polícias não encontram em uma batalha junto com os traficantes em uma favela? Tiro para todo lado e os moradores ali no meio sem saber o que fazer. Imagine os poderes da terra sendo abalados. Estamos vendo aí nos Estados Unidos essa tempestade que invadiu cidades alagadas, árvores arrancadas, destruição total, família desabrigada, porque simplesmente uma tempestade. Agora imagine isso em escala global. Não haverá para onde correr. Vou construir um bunker, eu vou subir nas montanhas. Você não haverá escapatória, porque será em escala mundial. Não haverá para onde correr. Por isso precisamos ir quando houver a chamada. Haverá uma chamada. Deus irá enviar os seus anjos com a ordem para recolher a sua igreja. Se você crê, diz amém. Não podemos ficar aqui. Precisamos nos santificar, precisamos ter cuidado com a maldade, precisamos ter cuidado com o nosso coração, precisamos estar alinhado com o propósito do Senhor. Nós não precisamos ficar alinhado com pessoas que não têm nada a ver com o que você acredita. Deus irá nos buscar e não passaremos por isso, mas Ele está dando um alerta. Cuidado com o suborno, cuidado com a maldade, cuidado com a omissão. Existe um lugar reservado para nós, há um arrebatamento nos esperando. Jesus vem nos buscar. Precisamos estar com as nossas vestes limpas. Purifique as mãos, sejam justos, não sejam omissos. Essa é a nossa responsabilidade. Assim seremos achados do Senhor. Ele dará ordem aos seus anjos para nos recolher e viveremos com Ele nas mansões celestiais. E lá não haverá dor, nem morte, nem escuridão, porque Deus cuidará de nós para sempre. Que o Espírito Santo do Senhor oriente e nos afaste de tudo que nos afasta de Deus. E que a omissão não seja o nosso legado. Que a omissão não seja o nosso legado. O tempo hoje para os crentes é: não seja omisso. A omissão, ela tem alcançado a igreja. Não tem nada a ver comigo. Não é da minha igreja, não é da minha congregação, não tem nada a ver com isso. A culpa é de quem votou errado, não tem nada a ver com isso. Eu não vou votar em ninguém, que se exploda. A omissão. Você não foi chamado para acreditar em homens, você foi chamado para acreditar em Deus.
A nossa esperança está em Deus. Mas como podemos colocar a nossa esperança em Deus se nós estamos sendo omissos naquilo que Ele está dizendo? Faça assim, nós fazemos diferente. Orem pelas pessoas, nós não estamos orando. Que a partir de hoje possamos mudar a nossa postura diante do Senhor. Vamos colocar de pé. Essa foi uma palavra de reflexão. Deus, está aí a tua palavra. Que o Senhor possa nos guardar desse dia terrível e possa nos levar contigo no arrebatamento. Mas enquanto esse dia não vem, nos ensina a viver a tua vontade, nos ensina a estar no centro da tua vontade. Que a omissão não seja o nosso legado. Senhor, eu te peço pela vida daquelas pessoas que têm tido seus direitos impedidos, pelas pessoas que estão presas sem sequer um julgamento, sem sequer uma acusação. Eu te peço pelas famílias, pelas pessoas do 8 de janeiro, e que alguns ministros, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, tem usurpado esse direito. Mas ele não tem feito isso sozinho. Eles têm feito isso porque ele tem tido apoio do Senado Federal, ele tem tido apoio dos deputados, ele tem tido apoio dos seus pares, ele tem tido apoio da igreja que tem ficado omisso, ele tem tido apoio de todas as pessoas que têm ficado calado. Mas aqui, Senhor, nesta cidade, nesta igreja que o Senhor nos confiou, nós estamos nos levantando para que o Senhor faça justiça. E que ainda esta semana o Senhor possa entrar com provisão e arrancar aqueles que estão na prisão, porque a tua palavra diz que enquanto Pedro orava, enquanto a igreja orava, Pedro era liberto do cativo. Pedro estava preso e a igreja orando. E quando o Senhor envia um anjo e liberta Pedro, eles não acreditaram, porque ninguém escapava da mão dos opressores. Era o fim de Pedro, mas a igreja se levantou em oração, e agora essa igreja se levanta em oração em favor de todos aqueles que foram presos injustamente no 8 de janeiro. Deus coloca esse juiz no lugar dele. Deus coloca esses senadores omissos no lugar dele, esses deputados omissos no lugar dele. Agora, e domingo agora será a eleição, Senhor. Faz justiça e ajuda esse país a prosperar, ajuda esse país a ter momentos melhores, porque nós não confiamos em homens, nós confiamos no Senhor. Porque toda autoridade é constituída pelo Senhor, pois tem autoridade que está aí, porque o Senhor permitiu, porque houve omissão daqueles que deveriam estar orando em favor da nação, porque a tua palavra diz que se a nação clamar, haverá paz. Por isso, Pai, assim é a minha oração. Leva-nos em paz, em segurança. Nos dá uma semana abençoada, semana próspera. A todos que nos ouvem, em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco. E você diz: amém.